Sabe, na engenharia mecânica ou até na civil, quando a gente suspeita de uma falha grave, a abordagem é quase sempre muito visual, né? Uhum, sim, com certeza. Você consegue ver o problema. Exato, tipo, se tem uma trinca num pilar ou uma fadiga de material num eixo, a gente passa um ultrassom industrial ou faz um raio-x e pronto, o problema aparece ali na tela. É uma coisa tangível. Você toca, você enxerga a falha antes dela colapsar a estrutura toda. Pois é, mas quando a gente entra no mundo da segurança do trabalho, especificamente focada em eletricidade e no sistema elétrico de potência, essa máquina de raio-x simplesmente perde a utilidade. Perde totalmente. É o que a gente chama de paradigma do perigo oculto. E é bizarro pensar nisso, porque estamos lidando com uma ameaça que é estruturalmente invisível. A eletricidade é, sei lá, um campo de energia letal que não tem cheiro, não emite som perceptível na grande maioria das vezes, e você não consegue ver até que o desastre já esteja acontecendo. É bem por aí. E é exatamente por não termos esse aviso prévio sensorial que a nossa abordagem precisa ser puramente técnica e preditiva, né? O que é fascinante e, ao mesmo tempo, bem assustador é que a eletricidade não tolera a menor margem de improviso. Nenhuma margem. E é por isso que a nossa imersão técnica de hoje é baseada estritamente no texto oficial da NR10 e nos manuais avançados de segurança elétrica. Que é a Bíblia da área, basicamente. Com certeza. E a nossa missão, para quem nos acompanha hoje, é entender como essa norma traduz um perigo que é invisível e imprevisível em medidas geométricas, em matemáticas de sobrevivência, sabe? Uhum. Transformar o invisível em fronteiras reais. Isso. Como a norma pega esse caos da eletricidade e cria uma fronteira exata entre a rotina operacional normal e uma fatalidade. E, bom, como as nossas fontes apontam logo de cara, quando essa fronteira é rompida, o resultado geralmente se manifesta em dois grandes eventos físicos, né? O primeiro é o choque elétrico, que, olha, vai muito além daquele formigamento de uma tomada residencial. Ah, sem dúvida. Em ambientes industriais, ou no chamado CEP, que é o Sistema Elétrico de Potência, o choque elétrico é a passagem de uma corrente massiva pelo corpo humano. E o nosso corpo atua como um condutor de baixa resistência. Nós somos basicamente sacos de água com sal, né? Exatamente. E o mecanismo letal aqui não é apenas a queimadura interna, que já é terrível, mas a interferência direta nos sinais elétricos do nosso próprio corpo. Para quem está escutando ter uma ideia, uma fração de ampere é suficiente para causar a fibrilação ventricular. Que é quando o coração entra em colapso. Isso, o coração perde a sincronia mecânica e simplesmente para de bombear sangue. É instantâneo. Nossa, e aí a gente tem o segundo evento que para muita gente parece até cena de filme, de Hollywood, até ver um vídeo real de câmera de segurança, que é o arco elétrico. E a gente não tá falando de uma faísca, né? Fisicamente, o que tá acontecendo ali? O arco elétrico é um evento termodinâmico extremo. É um curto-circuito que ocorre através do ar. Pelo ar? Como assim? Sob certas condições, a eletricidade rompe a rigidez dielétrica do ar ao redor do condutor. O ar deixa de ser um isolante e se transforma em plasma superaquecido. O nível de energia que é liberada ali em frações de segundo eleva a temperatura local para algo em torno de 20 mil graus Celsius. Era 20 mil graus. Isso é mais quente que a superfície do Sol. Sim, absurdo. Isso vaporiza o cobre dos barramentos instantaneamente e cria uma onda de pressão explosiva que joga metal fundido em todas as direções. Por isso que a premissa da NR10 é uma mudança de cultura. Trabalho elétrico não é sobre o cara ter reflexos rápidos, sabe? É sobre nunca permitir que a física do arco elétrico tenha chance de acontecer. Bom, então vamos desembalar isso e destrinchar como a norma faz isso na prática. Porque a base da NR10, pelo que eu entendi, é quantificar o perigo. Ela não diz para o mantenedor só, tipo, toma cuidado aí. Não, de jeito nenhum. Falar toma cuidado não salva ninguém. Exato. Ela mapeia o perigo através de volumes espaciais. É a famosa divisão entre zona de risco, zona controlada e zona livre. E para tentar visualizar isso, me veio à cabeça a estrutura de um show de grande porte, sabe? Um show? Como assim? Tipo, o palco onde a banda toca e a pirotecnia acontece é o ponto energizado.
A área VIP, aquela faixa estreitinha, coladinha no palco onde o som é ensurdecedor e só entram os técnicos da banda, seria a zona de risco. Ah, tô sacando. Aí a pista premium, logo atrás, onde tem seguranças monitorando quem pode entrar, seria a zona controlada. E a arquibancada, lá no fundo, seria a zona livre. Faz sentido essa analogia? Faz muito sentido. É uma excelente analogia inicial para quem quer visualizar a geografia da coisa. Mas o que torna a norma muito mais complexa do que o controle de multidões num show é que essas grades de separação não são fixas de metal. Elas mudam de tamanho. Sim, o tamanho dessas áreas invisíveis varia matematicamente de acordo com a tensão nominal da instalação. O que é fascinante aqui é que o anexo 2 da NR10 estabelece raios radiais estritos. Por exemplo, num painel de baixa tensão, digamos de 380 volts numa fábrica normal, a zona de risco tem um raio de apenas 20 centímetros a partir do ponto energizado. 20 centímetros é bem curtinho, é tipo a distância de uma mão aberta. Exato. Mas se formos para alta tensão, como uma subestação operando em, 138 kV, esses limites mudam drasticamente. E vai para quanto? Na alta tensão, a zona de risco se expande para mais de 1,5 metro, e a zona controlada vai para mais de 3 metros. O raio pula de centímetros para metros. Mas espera aí, se o raio muda de centímetros para metros na alta tensão, como é que a fábrica impede que alguém acidentalmente cruze essa linha invisível? Tipo, eles pintam o chão com uma fita zebrada ao redor de cada fio pendurado, porque no chão de fábrica parece muito fácil um trabalhador dar um passo em falso. É aí que entra a gestão do espaço físico e as barreiras que a norma exige. Numa subestação, o próprio planejamento arquitetônico já atua como barreira. Distanciamento em altura, telas, cercas, painéis que ficam trancados. Entendi. Então você não consegue nem chegar perto por engano. Geralmente não. Mas o ponto crítico que você levantou sobre o passo em falso nos leva a um dos erros de interpretação mais letais que a gente vê. A invasão da zona de risco não exige que o corpo do trabalhador cruze a linha. Não? Como assim? Pensa bem, se um operador está na zona controlada ou mesmo lá atrás na zona livre, e ele estica o braço usando uma vara de manobra inadequada, ou pior, uma ferramenta metálica longa, a ponta dessa ferramenta acabou de entrar na zona de risco. Ah, claro. A ferramenta vira uma extensão do corpo dele. Exatamente. A ferramenta atua como uma extensão condutora do corpo humano. A norma define isso especificamente como trabalho em proximidade. Isso me leva a uma questão bem lógica. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque se a zona de risco é o epicentro do perigo, onde a ruptura de elétrica do ar que você mencionou pode acontecer a qualquer segundo, por que alguém em sã consciência entraria na zona de risco de uma rede que está ligada? Porque a gente simplesmente não desliga tudo sempre e pronto. Bom, num cenário ideal, desliga-se tudo. A regra de ouro é desenergizar. Mas se conectarmos isso ao quadro geral da nossa infraestrutura moderna, a desenergização muitas vezes causa um colapso em cadeia. Ah, tipo desligar a energia de uma cidade inteira. É. Imagina desligar a rede primária que alimenta o polo petroquímico de uma cidade, ou um complexo hospitalar de alta complexidade cheio de UTIs operando. A interrupção súbita pode causar riscos diretos à vida de pacientes ou até explosões em processos químicos contínuos que simplesmente não podem parar. Entendi. O remédio seria pior que a doença. Exato. Por isso, a norma autoriza, sob condições extremamente rigorosas, o trabalho em linha viva, que a gente também chama de trabalho ao potencial. E é aí que os profissionais entram literalmente no palco do perigo. Mas como eles sobrevivem a isso? Porque, pelo que os nossos materiais fontes indicam, o aparato de proteção é gigantesco. Tem cestas aéreas com braços de fibra de vidro isolados, luvas de borracha super espessas, mangas isolantes, roupas que são inerentemente anti-chama. O EPI vira uma armadura, né? Sim. Só que tem um detalhe que as fontes enfatizam muito, que é a falha invisível do EPI. Nossa, sem dúvida. Esse é um ponto crucial. Um dos maiores índices de fatalidade ocorre não pela falta de EPI, mas pela falha oculta na manutenção dele. Como um furo que ninguém viu. Perfeito.
Uma luva de alta tensão pode ter um microfuro invisível a olho nu, que foi causado, sei lá, por uma farpa de madeira ou um fiapo de fio de cobre durante o uso no dia anterior. No momento em que o trabalhador toca na linha de 13.800 volts, aquele microfuro é o caminho de menor resistência que a eletricidade estava procurando para ir para o terra. Meu Deus, e aí a luva não serve de nada. Nada. Por isso a NR10 exige testes de rigidez dielétrica em laboratório para esses equipamentos e isso obedece às recomendações dos fabricantes, ou anualmente. Um simples furo invisível anula todo o procedimento de segurança. E ainda sobre essa galera que trabalha na linha viva, dentro da zona de risco, tem a questão do protocolo de bloqueio de religamento automático, né? Porque pensa num galho de árvore que bate na rede na rua, o sistema desarma sozinho para evitar um curto e logo depois ele tenta religar automaticamente para ver se o galho já caiu. Se tem uma equipe na linha viva, esse sistema automático não pode estar ativo de jeito nenhum, certo? De jeito nenhum. O bloqueio do religamento automático é inegociável na linha viva. O sistema do poste não tem como distinguir entre um galho de árvore encostando no fio e um ser humano fazendo manutenção. Um religamento acidental com a equipe ali dentro da zona de risco causaria um arco elétrico de proporções catastróficas. Então, se a zona de risco exige esse nível absurdo de controle e vestimentas isolantes, a zona controlada, que seria a nossa pista premium do show, ela atua como uma espécie de amortecedor operacional. Precisamente. A zona controlada é aquele raio adjacente à zona de risco. Ali, você ainda não está no ponto de contato iminente, mas você está próximo o suficiente para que qualquer erro humano o jogue para dentro da área letal. É um pedágio de acesso. Isso. O acesso à zona controlada é o que chamamos de barreira administrativa. Apenas profissionais autorizados podem estar ali circulando. E qualquer trabalho realizado dentro da zona controlada exige análise de risco prévia e procedimentos operacionais muito claros. Ninguém passeia por essa área à toa. Tem um exemplo rotineiro que ilustra muito bem essa dinâmica de zona se alterando, que é quando um eletricista abre a porta de um grande painel elétrico de força, bem no meio do corredor de uma fábrica. Antes da porta ser aberta, a chapa de metal protegia tudo, né? O corredor inteiro era uma zona livre. Sim, o metal conteve a área. Mas no momento em que a porta é aberta para ele fazer uma medição, a barreira física deixa de existir. E imediatamente aquele raio em volta do painel aberto se transforma, do nada, numa zona controlada e numa zona de risco. E é exatamente por isso que, durante essa intervenção, o eletricista precisa isolar a área fisicamente. Ele tem que colocar cones, correntes, sinalização de alerta. Para evitar que o pessoal desavisado passe ali. Justamente. É para impedir que o operador da empilhadeira ou o pessoal do setor administrativo caminhe acidentalmente para dentro da zona controlada recém-criada no meio do corredor comum. Mas espera, isso me leva a um questionamento sobre o restante do espaço. Tipo, fora desses isolamentos temporários, na chamada zona livre, as pessoas estão 100% seguras e podem relaxar. Quero dizer, o pessoal da manutenção civil, da pintura ou da faxina que circula pelos arredores das subestações e painéis não precisa se preocupar com a NR10, correto? Pelo contrário, e esse é um ponto super perigoso. Achar que a zona livre isenta o trabalhador de planejamento é uma armadilha clássica de segurança do trabalho. Sério? Mas é livre. É livre de exigências diretas de equipamentos rigorosos de eletricidade, sim. Mas a vizinhança da zona controlada impõe regras. A NR10 é muito assertiva sobre isso. Trabalhadores com atividades não relacionadas à eletricidade, que atuam na zona livre, mas próximos à instalação elétrica, precisam ser formalmente instruídos. São as chamadas pessoas advertidas. O que faz todo o sentido quando a gente pensa na mecânica dos acidentes. Imagina um pintor que foi contratado para pintar as paredes externas do prédio de uma subestação. Ele está com os pés firmes na zona livre, mas ele está usando um rolo de pintura acoplado num cabo extensor de alumínio de, 3 metros de comprimento. E o alumínio é um baita condutor. Pois é, se ele se desequilibra ali e esse cabo tomba para trás em direção aos barramentos aéreos, o pintor não precisa entrar na zona de risco com o corpo dele. O cabo de alumínio faz a ponte. O metal conduz a alta tensão lá da zona de risco direto para as mãos do pintor que estava teoricamente seguro na zona livre.
o exemplo perfeito de como a falha em instruir as equipes periféricas gera acidentes graves e fatais. O treinamento de percepção de risco elétrico não é exclusivo para eletricistas. Ele deve ser adaptado e aplicado aos carpinteiros, pintores e às equipes de limpeza industrial que dividem aquele mesmo espaço físico. Tem que instruir todo mundo. Todo mundo. E, de acordo com a norma, essa instrução precisa ser registrada e documentada pela empresa. O que nos leva, à questão central. Se até o pintor precisa de treinamento documentado, quais são os crivos reais para quem vai, de fato, colocar a mão no painel? Então, o que isso tudo significa? Vamos testar um cenário prático aqui que eu sei que causa muita confusão. Digamos que eu seja uma engenheira eletricista. Acabei de me formar, tenho um mestrado brilhante em sistemas de potência, registro no CREA pago e atualizado. Eu sou contratada por uma grande indústria farmacêutica. No meu primeiro dia de trabalho, rola uma falha num painel crítico. Pelo meu nível acadêmico, eu já chego na fábrica com um passe livre para abrir esse painel e resolver o problema, certo? Afinal, eu sou a especialista máxima ali do pedaço. Olha, aí é que muita gente, incluindo a própria gestão de RH das empresas, se engana profundamente. O seu diploma universitário e o seu mestrado, eles tornam você uma profissional qualificada. O seu registro no CREA a torna uma profissional habilitada, ou seja, você responde legalmente pelos seus projetos. Certo, eu assino a papelada. Isso, mas nada disso te dá permissão para encostar no painel daquela fábrica. Para fazer a intervenção prática ali no chão de fábrica, você precisa ser uma profissional autorizada pela empresa. Ué, qual a diferença prática? A empresa não confia no meu diploma? Não é questão de desconfiar da sua capacidade acadêmica. É conhecimento situacional puro. Cada planta industrial tem peculiaridades, tem diagramas únicos, sistemas de intertravamento específicos que só existem ali. A autorização é um ato formal da empresa. É um documento assinado declarando que aquele engenheiro ou técnico passou pelos treinamentos internos obrigatórios, Incluindo a NR10. exato, incluindo o curso básico de 40 horas da NR10, e que essa pessoa conhece o fluxo operacional daquela indústria. E tem mais um nível nessa hierarquia que causa ainda mais confusão trabalhista, que é o trabalhador capacitado. Ah, o capacitado seria aquele profissional que não passou por uma escola técnica oficial, mas aprendeu a vida inteira na prática. Tipo aquele eletricista de manutenção que está na mesma empresa há 20 anos e conhece tudo de cor. Exatamente ele. Ele não tem o diploma do sistema oficial de ensino. Logo, perante a lei, ele não é qualificado. Mas ele foi treinado internamente sobre a responsabilidade de um profissional habilitado. O detalhe fundamental aqui, que muitos departamentos de RH ignoram totalmente, é que a capacitação só é válida para aquela empresa específica que o treinou e para atividades muito bem delimitadas. Sério? Se ele sair, ele perde. Perde. Se esse eletricista mudar de emprego, ele não leva o status de capacitado com ele para a próxima fábrica. Ele precisa ser treinado e capacitado novamente pelo novo empregador, do zero. Uau! E, como nossas fontes indicam, a gente não pode esquecer de um agravante enorme. Se qualquer um desses profissionais, seja qualificado, capacitado ou habilitado, for intervir no sistema elétrico de potência, na alta tensão, aquele curso básico de 40 horas não é nem de longe suficiente. É exigido um curso complementar de segurança no CEP de mais 40 horas. Não há atalhos na segurança elétrica. Até porque a hierarquia de proteção que esses profissionais aprendem a aplicar requer muito conhecimento prático e muita disciplina. E a primeira medida dessa hierarquia de controle, pasmem, não é vestir um EPI grosso de borracha. Não, de forma alguma. A grande premissa da segurança elétrica moderna é alterar a geografia do risco antes de colocar o trabalhador na linha de frente. E a prioridade número 1 dessa hierarquia de medidas de controle é, sem negociação, a desenergização. Sempre que possível, matar a fonte do perigo. O que nos leva a analisar detalhadamente a desenergização, porque a NR10 deixa muito claro que isso não significa apenas ir lá, abaixar a alavanca do disjuntor e gritar que está pronto. Há uma mecânica rigorosa que se assemelha quase a desarmar uma bomba, sabe? Tem um passo a passo sagrado.
Começa com o seccionamento, que é o corte físico da energia, na chave, e imediatamente passa para o impedimento de reenergização. E aqui, a norma consagra um procedimento vital que eu acho sensacional, que é o travamento físico, o uso de cadeados reais. É o famoso LOTO, né? Que é a sigla em inglês para Lockout Tagout, ou bloqueio e etiquetagem. E a eficácia do LOTO não está só no metal do cadeado, mas na psicologia de proteção por trás dele. Imagina um trabalhador que precisa entrar no espaço confinado para limpar as pás de um misturador industrial. Aqueles gigantescos. Isso. O técnico vai até o painel, desliga o disjuntor do motor e coloca um cadeado físico travando a alavanca para baixo. E o ponto crucial de tudo isso, a chave desse cadeado fica exclusivamente no bolso do trabalhador que entrou no misturador. Olha, isso muda tudo. Porque não é um aviso de papel escrito "não ligue, perigo", colado com fita adesiva que pode cair com o vento. É uma garantia física da própria vida. Ninguém, nem o dono da empresa, nem o gerente da fábrica, consegue religar aquele equipamento enquanto o trabalhador estiver lá dentro. A vida dele está literalmente no próprio bolso. Perfeito. É o controle total na mão do executor. E depois do bloqueio, o próximo passo na sequência obrigatória da desenergização é constatar a ausência de tensão. Você precisa provar, com instrumentos, que a linha está morta. E é aqui que a tecnologia pode trair o profissional se ele vacilar. As fontes deixam um alerta muito sério sobre o uso de multímetros e detectores de tensão. Porque o aparelho em si pode simplesmente falhar, não é? A bateria pode ter acabado, ou o cabo interno da ponta de prova pode estar rompido por dentro e você não vê. Aí, se o técnico mede o barramento e o visor marca 0, ele pode assumir de boa que a linha está desenergizada e vai lá e coloca as mãos limpas ali. Um falso negativo desse é fatal. Totalmente fatal. Por isso, o procedimento seguro da norma exige que o profissional teste o multímetro em uma fonte conhecida e energizada antes de fazer a medição do painel. Para ter certeza que o aparelho não está quebrado. Depois, ele vai lá e mede o painel que está sendo desenergizado. E para ter certeza absoluta e fechar o ciclo, ele testa o aparelho mais uma vez na fonte conhecida energizada. O famoso teste vivo, morto-vivo. Nossa, muito rigoroso. E tem que ser. Somente após isso, ele avança para os passos finais da desenergização, que incluem a instalação do aterramento temporário com equipotencialização. Isso é fundamental para evitar que correntes induzidas de linhas vizinhas ou até uma ligação acidental de um gerador a diesel energizem a rede de surpresa. Certo. Mas e se for tecnicamente impossível desenergizar? E aqui as nossas fontes deixam claro que impossibilidade técnica não é a mesma coisa que estamos atrasados com o cronograma e desligar a fábrica agora custa caro para o chefe. Se for realmente inviável tecnicamente, qual é a segunda camada na hierarquia de controle, antes da gente apelar para as luvas de borracha e capacetes? Bom, se a desenergização total não for possível mesmo, a segunda medida prioritária é o emprego da tensão de segurança, que o pessoal também chama de extra baixa tensão. A lógica mecânica por trás disso é reduzir a diferença de potencial elétrico a um nível tão baixo que a corrente resultante seja incapaz de romper a resistência natural da pele humana de forma letal. Tipo, não daria choque suficiente para matar. Isso. Geralmente, estamos falando de limites abaixo de 50 volts em corrente alternada. Agora, se nem isso for aplicável na tarefa, aí a gente parte para a terceira camada, que são as barreiras físicas. Os isolamentos que alteram a zona de risco, seguidos pela proteção coletiva e, apenas como última linha de defesa, o equipamento de proteção individual, o EPI. Entendi. O EPI é sempre o último recurso, a última barreira. Mas isso levanta um ponto de intersecção que eu acho muito complexo. Vamos trazer isso para a vida real. O que acontece quando essas regras super precisas da NR10 se chocam com os cenários do mundo real regidos por outras normas pesadas? Pensa na construção civil, na interação com a NR35, que trata de trabalho em altura, ou a NR12, sobre segurança em máquinas pesadas. Por exemplo, imagina um guindaste operando perto de uma rede ou uma empresa de internet instalando fibra ótica em postes de distribuição urbana. Nossa,
Nesses cenários, a complexidade se multiplica exponencialmente. Um trabalhador numa cesta aérea instalando cabos de telecomunicações a 10 metros de altura não está tocando nos cabos de energia de 13.000 volts que ficam lá em cima, mas ele está invadindo a vizinhança da zona controlada da alta tensão, no mínimo. Ele está ali no limite. Está no limite. Ele está submetido a campos eletromagnéticos fortíssimos e ao risco físico evidente de que uma rajada de vento forte empurre o braço do caminhão-cesto alguns centímetros, jogando o cara direto na zona de risco do CEP. Por isso, a NR12 exige que a caçamba tenha um nível rigorosíssimo de isolamento elétrico e que os comandos de movimentação possam ser operados sem que o trabalhador precise destravar o próprio cinto de segurança de altura. É um quebra-cabeça normativo. E perante uma situação onde o operador nota que, sei lá, a cesta não está com os laudos de isolamento em dia, ou que as nuvens pesadas indicam que uma tempestade de raios está se aproximando bem rápido da área de linha viva, a norma ampara a decisão desse cara de parar tudo, né? O famoso direito de recusa. Exatamente, o direito de recusa não é um ato de insubordinação, não é o funcionário sendo rebelde, é um pilar da sobrevivência que é legalmente protegido pela NR10. Se o profissional identifica um perigo grave iminente que não foi neutralizado pela gestão da empresa, ele tem o dever, não é só o direito, é o dever de interromper as atividades e se retirar sem sofrer nenhum tipo de retaliação. Porque, infelizmente, o maior erro humano nas estatísticas de acidentes ainda é o trabalhador ceder àquela pressão operacional das chefias de faz logo e executar a tarefa sabendo que o risco está fora de controle. Sim, por medo de perder o emprego. E esse risco toma proporções ainda mais absurdas se houver atmosferas explosivas ao redor. A interseção com a NR20, que trata de produtos inflamáveis. Se um arco elétrico que a gente falou que atinge 20.000 graus acontece dentro de uma sala de válvulas de combustível numa refinaria, não estamos mais falando apenas de risco elétrico ou de um choque. Estamos falando de detonação atmosférica. O próprio ar entra em ignição. Vira uma bomba. Por isso a exigência da permissão de trabalho, APT, super restritiva e o uso exclusivo de ferramentas invólucros que a gente chama de intrinsecamente seguros. Eles são selados para não permitir que nenhuma faísca microscópica, nem do motor elétrico de uma parafusadeira, entre em contato com os gases inflamáveis do ambiente. Isso levanta uma questão importante, né? Essa sobreposição de riscos e de procedimentos nos leva diretamente ao coração burocrático e fiscalizatório das instalações, que é o tal do Prontuário de Instalações Elétricas, o PI. Porque toda essa gestão, os laudos de aterramento, as autorizações de acesso à zona controlada, as ordens de serviço em áreas classificadas e principalmente os diagramas unifilares, tudo isso precisa morar nesse documento, certo? Tem que estar tudo consolidado no PI, sempre atualizado. E a importância disso fica muito clara quando ocorrem as auditorias trabalhistas. Os fiscais do trabalho sabem exatamente onde procurar a falha. O erro que destrói a defesa de uma empresa é a documentação morta engavetada. Um diagrama unifilar desatualizado não é uma burocracia chata. É uma armadilha. E como isso afeta na prática? Pensa assim, um técnico analisa o papel antigo do diagrama, isola uma máquina acreditando que cortou todas as fontes de energia. Mas na realidade física da planta, uma derivação nova que foi instalada no mês anterior e não foi documentada, continua alimentando o painel por um caminho oculto. Meu Deus! Quando ele coloca a mão no cobre nu, o choque é instantâneo. E a responsabilização por isso, tanto civil quanto criminal, é solidária. Bate forte no diretor da planta, no engenheiro responsável, na equipe do CSMT e no técnico de segurança. Todo mundo responde. E isso demonstra pra gente que a documentação não é uma formalidade chata, ela é a memória técnica de proteção da empresa, é a memória viva da segurança. E tem outro erro monumental de gestão atual que as fontes ressaltam, que é acreditar que a tecnologia resolve absolutamente tudo, ignorando a premissa mecânica de proteção que você mencionou lá no loto. Eu vejo muitas plantas industriais com sistemas de controle super modernos, com aqueles CLPs e painéis lógicos programáveis.
onde a gerência acredita que dar um comando de software numa tela na sala de controle substitui o uso do cadeado de latão sujo lá na ponta do equipamento. E não substitui nunca. Sistemas digitais falham. Um bug, uma oscilação na rede interna, ou até uma invasão cibernética pode enviar um comando de religamento automático para aquele disjuntor sem ninguém ver. Se não houver uma trava mecânica rígida, um pedaço de metal segurando fisicamente os contatos abertos, o trabalhador que está lá no campo, de cabeça dentro da máquina, se torna vítima do software. A tecnologia é uma super aliada, mas o cadeado físico é a barreira final de garantia da vida humana. Perfeito, muito bem colocado. Ao longo de toda essa nossa análise, fica muito claro que a NR10 não veio para engessar o trabalho, mas transformou aquilo que as pessoas antigamente enxergavam como fatalidades inevitáveis da profissão, tipo, ele deu azar, em uma cadeia matemática e processual rigorosa de proteção. Respeitar as zonas de risco e controlada, investir no treinamento sério de quem entra nessas áreas e honrar hierarquias de controle não são empecilhos operacionais, são simplesmente os únicos meios que a gente tem de garantir a integridade dos trabalhadores. Exatamente. A segurança elétrica é um valor inegociável de proteção à vida. E para quem está ouvindo a gente e lida com essa realidade de campo no dia a dia, a mensagem principal é que a eletricidade só se torna esse predador implacável quando a gente subverte os procedimentos e deixa de calcular as distâncias com respeito. E para finalizar nossa imersão de hoje, a gente queria deixar um último pensamento, provocado pelo nosso mergulho nas fontes mais recentes. Tem uma transição muito grande acontecendo agora, né? Muito. À medida que a transição energética acelera, o conceito geográfico de risco elétrico está mudando de forma muito profunda e rápida. Cada vez mais, edifícios comerciais e até plantas industriais menores estão implementando armazenamento massivo de energia, usando aquelas baterias de lítio gigantescas dentro das próprias instalações. Trazendo o perigo para dentro de casa. Servidores e bancos de baterias operando em tensões que desafiam a lógica das zonas de risco clássicas. E com esses edifícios se tornando integralmente inteligentes e controlados via nuvem, a reflexão que fica para quem nos escuta é: num futuro muito próximo, será que o planejamento da zona controlada deixará de ser apenas uma questão de cercas de metal e cadeados físicos para se tornar também um desafio de firewalls e criptografia avançada? É uma excelente provocação. Como a segurança cibernética e a segurança elétrica clássica vão precisar se fundir para proteger os trabalhadores de acidentes causados, por exemplo, por um ataque hacker à rede inteligente de uma indústria. Pois é. É um cenário fascinante e super desafiador para a gente explorar no futuro. Pessoal, muito obrigada por acompanharem este estudo aprofundado. Até a próxima imersão técnica.